Olá, sejam bem-vindos ao programa Trilha da Inovação. Eu sou Ana Médici e toda semana eu estou aqui trazendo as novidades do mercado de inovação e tecnologia. Aqui você conhece os empreendedores executivos que estão fazendo a diferença quando o assunto é inovação. Sabe tudo sobre as tecnologias exponenciais que estão transformando o mercado e também fica por dentro da gestão 5.0. E hoje eu estou aqui com o Sidney Pedrotti, ele é CEO do Guarda Digital. Sidney, seja bem-vindo ao programa Trilha da Inovação. Muito obrigado, Ana. É um prazer poder falar sobre o nosso projeto. Estou muito feliz e vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro, queria saber um pouquinho o que faz o Guarda Digital. Pronto. O Guarda Digital foi uma plataforma constituída com o objetivo de a gente fazer o planejamento póstumo. E esse é um assunto muito delicado. As pessoas não gostam de falar sobre a finitude. Eu sempre falo isso, apesar de saber que ela existe. É né? Uma das coisas certas da vida, Pois né? é. Ou a única, Nascer talvez. e morrer, né? As duas únicas. Essas são as duas únicas. Mas é um assunto que ainda cria um certo tabu, uma certa resistência. E eu acho que hoje a tecnologia ela vem com esse intuito, né, de auxiliar. E por que não, eu sempre falo, por que não a gente começar a pensar nisso também, de fazer esse planejamento. Isso é uma forma de amor, né? Principalmente com os nossos entes queridos. E esse é o nosso propósito. Lidar com esse processo do planejamento póstumo, né? Com acolhimento, com respeito, através da tecnologia. E, Sidney, você vem já do mercado aí de startups, já empreendeu em outras startups. Conta um pouquinho do seu histórico profissional. Eu tô na luta aí, eu digo, né? Porque empreender é sempre um grande desafio no Brasil, desde 99. Sempre desenvolvendo algumas startups. Eu sou, basicamente, os meus últimos anos aconteceu no mercado financeiro, também no mercado de loyalty, né? Loyalty é fidelidade para as pessoas que não conhecem um pouco. Só que a partir de uma experiência pessoal que eu tive, de sentir a dor desse processo de planejamento póstumo, na dor do luto, né, eu resolvi dar uma guinada, mudar um pouco o meu foco do mercado financeiro e começar a desenvolver um novo projeto nesse segmento que ainda existe uma certa resistência. Então, o nosso objetivo é quebrar essa resistência, trazer esse assunto para o dia a dia das pessoas, até porque é um assunto que faz parte do cotidiano das pessoas. Só que as pessoas têm um certo cuidado, né, de não querer falar sobre isso, porque até acham que atrai, mas não atrai, Não gente. atrai, não. É melhor planejar, né? Eu sempre falo, deixar tudo planejado, é sempre, não só nessa questão, né, de como será esse trâmite, né, esse processo, né, do luto e do enterro, mas também acho que a vida, né? Planejar como que vai ficar para meus filhos, como que eu vou deixar organizado as minhas finanças, né? Porque daí fica tudo mais fácil. E eu falo o seguinte, não é porque a gente faz um seguro de carro, por exemplo, que a gente quer que o nosso carro seja roubado, Sim. né? Então não é porque a gente tem um extintor ali para eventualmente acontecer alguma coisa que a gente quer que pegue fogo, que isso vai acontecer. Mas é isso mesmo, é você poder fazer esse planejamento, esse cuidado. Inclusive, eu falo que a vida é um livro e a gente tem que escrever ele, inclusive, o último capítulo, né? Por que não você poder deixar isso muito bem definido? E no Brasil, você tem uma questão de legislação com relação, principalmente, à herança, que é um ponto muito crucial. E que se você não fizer esse planejamento, não deixar isso de forma adequada, a própria família, quando tiver que lidar com essas questões, vai ser muito mais burocrático e também muito mais doloroso. Às vezes até aquela questão, né? A família acaba brigando. Exatamente. Desavenças. Então, deixar tudo organizado antes é bom para a pessoa e também para quem vai ficar, né? Tem um dado importante. Infelizmente, 80% dessas discussões eu falo do póstumo familiar, são conflitos. Né? Para você fazer essa resolução de inventário, muitas vezes por conta de não estar isso bem planejado, demanda-se até 2 anos. Olha que loucura. A família está lidando com isso ainda, ou seja, ainda com a dor, com aquele processo, e ainda ter as questões burocráticas aí durante 2 anos para as coisas voltarem ao normal. Agora, você falou que passou por um processo doloroso, de perda. Sim. Quais foram as dores que você percebeu nesse processo, né? Que você falou, não, isso aqui precisa ser resolvido de uma forma mais inovadora, enfim, como a tecnologia pode ajudar, né, nesse processo? Pois eu falo o seguinte, o luto, quando você vivencia o luto, não tem manual. A gente não se prepara para esse momento. A gente sabe que ele vai acontecer, mas a gente não está preparado, isso é a verdade.
E eu tive uma perda. Eu perdi a minha mãe em dezembro, dia 24 de dezembro. Uma data que a gente tá para comemorar e eu estava despedindo da pessoa que eu mais amava. Bom, para te deixar mais tranquilo, meu pai faleceu dia 30 de dezembro. Pronto. Foi 31 de dezembro, na realidade. A gente está no processo de que é uma coisa assim, uma mistura. Eu passei como é que chama antes de você virada, ser... né? Não, quando você ser enterrado tem o... O velório. O velório. O velório eu passei no Araçá. Não, Araçá Velório não, eu passei o ano novo no Araçá, vendo os fogos da Paulista, olha só. Eu lembro, ficou muito marcado para mim, porque eu estava viajando, tive que voltar, foi muito inesperado, né, realmente. Ele faleceu do coração, então é isso, né, como você falou, a gente não está preparado. Nunca, né. Por mais, por exemplo, a minha mãe, ela vinha de um processo de recuperação de saúde, né, mas estava bem. Mesmo que as pessoas estejam hospitalizadas, passando por um processo delicado, por mais que a gente sabe desse momento que está chegando, a gente não se prepara, essa é a verdade. E aí, rapidinho contar um pouquinho dessa experiência, o que acabou acontecendo. Eu fui descobrindo ao longo. Então, quando você recebe a notícia, aí você fala, bom, e agora o que eu faço? Você não sabe. Não, agora você vai lá e fala com a enfermeira que ela vai te dar um formulário, aí você... termina ali, né? Aí você chega na enfermeira, ela te dá o formulário e fala, bom, e agora? Agora você vai ter que contatar um serviço de funerária, etc. E eu fui descobrindo esse processo ao longo dessa jornada. E além de ser muito traumático todo esse processo, depois eu descobri que não termina ali quando você se despede e faz o sepultamento. Começa também todo um outro processo. E você fica perdido. E eu falava, bom, como é que... Eu sou uma pessoa de tecnologia. Como é que isso não tem algo que te facilite, tem algo que te ajude, né? E aí começa esse momento de inquietude. Mas eu não queria empreender, eu queria ser usuário, entendeu? Eu achava que eu precisava. E aí eu me via numa situação em que as pessoas, os meus familiares, estivessem passando por esse processo. Então eu falava, bom, eu quero deixar tudo resolvido. Né? Eu queria deixar tudo organizado e quero fazer isso de forma tecnológica, por que não? E eu não achava nenhuma ferramenta que me permitisse passar por esse processo de uma forma simples, de forma também privada, porque você também não quer, você não quer se expor, Sim. Né? E aí começa essa fase de empreender. E a gente monta, dentro desse conceito, um protótipo. A gente leva isso para a feira, para um segmento especificamente do luto, mas como um balão de ensaio, para dizer, faz sentido? Será que a gente não está ficando louco? Fez um MVP ali. Exatamente. Aí começa a nossa saga, a nossa história a partir daí. E aí a gente descobre que não, que realmente não era um desejo pessoal, era uma necessidade que ia acontecer do mercado. E tem outras plataformas? Bom, primeiro, o que Vamos lá. vocês oferecem de serviço na plataforma? Como funciona? Tá ótimo. A plataforma a gente dividiu em três pilares. O primeiro pilar são coisas do dia a dia, são situações em que a gente precisa resolver do dia a dia e que a plataforma tem com esse objetivo. Vou dar um exemplo. Documento. Muitas vezes nós, na família, tem necessidade da certidão de nascimento de um filho, cópia de um passaporte. Então, como é que a gente organiza isso, esses documentos necessários dentro da plataforma? Uma pólice de seguro, que são coisas que a gente geralmente guarda, mas não está tão indexada num lugar específico. Então, a gente colocou essas coisas todas que a gente chama de dia a dia. A gente colocou um outro pilar que nós chamamos de emocional, que é a tua história, são mensagens que você quer deixar, aquele legado que você quer preservar. E aí, o terceiro pilar, a gente chamou de planejamento pós-vida. E aí entra essas outras questões. E aí o que entra como questão do planejamento pós-vida? O próprio testamento, que é você disser como quer que seja o teu último capítulo e como você quer que seja feito essa distribuição do teu patrimônio, para quem que você quer. Mas isso você faz na plataforma. Isso que é legal. Tá. Né? Então, quando as pessoas falam, mas testamento é uma coisa para quem tem muito dinheiro. Não é. Testamento é você poder deixar ali escrito a tua vontade quando você não estiver mais aqui. Então, vale para todo mundo.
né? E você faz isso na plataforma de uma forma muito simples, muito Mas orientada. você fazendo isso juridicamente, ele tem validade jurídica? Digo assim, eu vou fazer ali meu desejo dos meus bens, como quero fazer a divisão, etc. Tem validade como se fosse Essa é uma pergunta realmente... que eu recebo sempre. Uhum. Tem. Na verdade, a premissa, existem 3 modelos de testamentos no Brasil hoje disponíveis. Um é o testamento particular, que é nesse caso que a gente se propõe a auxiliar o usuário no testamento particular. E tem o testamento público e o testamento cerrado, que neste caso, esses ambos, é necessário a utilização de um tabelião. Então, aí você faz isso registrado no cartório, enfim. Mas esse testamento que é oferecido na plataforma, você faz a assinatura digital, você faz a prova de vida, você faz vídeo, tudo dentro da plataforma para dar essa garantia de legitimidade. Faz um vídeo também. Também. Tá. Então, você põe ali todo o teu desejo, registra. Nós auxiliamos a construção desse testamento. Um detalhe importante, Ana, é que aqui no Brasil, a lei de testamento ela tem uma regra. Então, ela diz o seguinte, que 50% do teu patrimônio em testamento é para os teus herdeiros diretos. Tá? Então, quando você não tem testamento, o que vale vai ser pegar os teus herdeiros diretos e fazer a distribuição. Quem determina a distribuição? O Estado. Então, é ele que vai dizer como que ele vai distribuir esses bens. E aí acontecem os conflitos, porque não necessariamente as famílias concordam com esse modelo de distribuição, né? Quando você usa um instrumento de testamento, você organiza isso. Então, você pode, inclusive, incluir outras pessoas que você gostaria que fosse assistida através desse registro, né? Um irmão, um primo, um amigo, né? Alguma pessoa importante na tua família que você acha que deveria também ser ali contemplada dentro do teu testamento. Isso tem que estar registrado, senão não tem validade. Tá? Então, poder fazer isso através de uma ferramenta, e você faz isso na sua casa. Olha que legal. É muito mais simples. Claro. E agora, os trâmites, por exemplo, também de velório, todo aquele processo, né, pro enterro, né, em si. Vocês também auxiliam nisso? Auxilia. De que forma que a gente hoje trabalha? A gente tem alguns parceiros que oferecem o nosso produto através dessa parceria, né? Então, são planos de assistências que você pode fazer a contratação do guarda. E aí lá você pode, inclusive, especificar como você quer a tua despedida. Né? De que forma, se você quer ser cremado, se você não quer ser cremado, quer ser sepultado, o tipo de religião, se é católico, coisas que geralmente a família muitas vezes tem que decidir nesse momento da despedida, em que você já deixa isso organizado. Então, através dos nossos parceiros, você já pode deixar isso. E agora, a gente está começando a fazer colocando um outro tipo de produto, que a gente viu essa necessidade no mercado, onde você contrata um pacote. Então, ali a gente resolve tudo. Isso é ótimo. A gente põe o seguro de vida, atrelado à questão, o plano de assistência. Então, eu digo assim, é um planejamento completo póstumo, né? Inclusive, as questões de inventário, porque esse é um outro ponto. As pessoas não sabem, mas na própria herança tem um custo. Então, as famílias às vezes não estão preparadas para isso, né? Para desembolsar aquele dinheiro. A gente coloca uma solução, uma oferta completa. Então, por um valor único, você está assistida durante um ano todo. Qualquer problema, qualquer intercorrência... São pacotes? É um pacote. Tem vários pacotes? Temos vários tipos de pacotes, né? Você pode, de acordo com o teu perfil, eu não quero me preocupar com o inventário porque isso está resolvido. Eu não quero parte de pet porque eu não tenho pet. Porque esse é outro ponto interessante. A gente criou um módulo de pet dentro. Isso é interessante também. Porque quem tem pet, às vezes você tem essa preocupação. Quem vai cuidar do meu pet? Exatamente. Quem vai ficar com ele? Entendeu? Já deixa ali, olha, ficou um presente para você. É isso mesmo. E olha, o que a gente está agora trabalhando, desenvolvendo um produto em que você não só vai dizer quem é o guardião do pet, como você vai poder contratar uma apólice que se acontecer alguma coisa com você, todo o custo, enquanto o pet viver, vai ser suportado. Nem sabia que tinha isso. Pois é, isso a gente está criando para colocar estão dentro... criando, não é um produto que já tem no mercado? Não, isso vai contemplar dentro da plataforma do guarda por intermédio de uma seguradora. Uma seguradora. Sempre a gente é suportado por uma seguradora. Mas olha que legal, você está colocando um guardião,
Está dizendo, inclusive, quem vai cuidar do teu pet. É o pet qualquer um, pode ser cavalo, cachorro, Você iguana, o que for. O que for, você coloca a pólice. Enquanto ele viver, o teu pet, a gente vai ter suportando a despesa do pet, veterinário, serviços de pet shop, alimentação. Então, você não só está colocando aquele guardião, mas também está garantindo que ele não vai ter nenhum contratempo financeiro. E hoje, quantos usuários tem? É um aplicativo? Como hoje é que funciona? A gente tem a solução na web, você entra no site, guardadigital.com.br. Pode fazer, inclusive, a contratação por lá ou através dos nossos parceiros. E até dezembro a gente alcança 4 milhões de usuários. Tá. Estamos agora em 4 negociação. 4 milhões de usuários? 4 milhões. Por que é 4 milhões? Porque como a gente tem feito parcerias com empresas que já têm a base, a gente carrega essa base para dentro da nossa plataforma. Foi muito rápido aí a exponencialidade do negócio. Foi por conta desse nicho. É um nicho que não tinha ninguém que fazia isso antes. Desse formato, não. E o que é legal? A gente está descobrindo necessidades. Por exemplo, essa questão da própria memória que eu estou falando surgiu de uma demanda. Imagina era uma mulher com um filho de 6 anos, né? Descobriu que tinha câncer, que estava num estágio mais avançado. E aí precisou de uma necessidade de querer deixar mensagens para a filha, entendeu? Queria contar uma história para quando ela não estivesse mais aqui. Então a gente colocou um módulo de memórias dentro do... Olha, que sabe que eu escrevo eu tenho um caderninho que eu vou escrevendo, como se fosse escrevendo para meus filhos, né? Assim, pensando nisso. Então é muito melhor você, né, fazer uma forma mais tecnológica. E você pode pôr tudo ali. Muito você legal. Põe vídeo, você põe áudio, você põe texto. E você pensa em colocar aí, porque assim, já tem, né, até aqueles o IA e avatares para que possa, porque isso é muito legal também, né? Depois que, no caso de criança, né, que a mãe vai embora e tudo, como se estivesse conversando com o avatar, que tivesse realmente ali as características e personalidades da mãe, né? Legal. Já pensaram em fazer isso também? Ainda não, mas é uma boa ideia. Então isso já dá para fazer, inclusive, né? Já é uma boa ideia. Porque é uma coisa, imagina, é como se você realmente, ainda mais para uma criança pequena, eu acho que isso, sabe, ajudaria muito, né? Deixando dicas, deixando princípios, memórias. E né? você mantém vivo isso, porque ao longo do tempo, querendo ou não, a gente vai fragmentando isso, né? Então, você poder ter um lugar onde você resgata isso é um detalhe importante. Olha Até só. uma outra ideia que eu quero dar, que ótimo. Fotos também. Fotos a gente tem. Ah, vocês têm? Já. Porque é uma coisa assim, por exemplo, eu às vezes, né, ainda mais com as fotos mais antigas, né, que não era digital ainda na minha época, né, eu fico procurando. Tia, você tem foto do meu pai? Tia, você tem foto de não sei o quê? Meu pai não tirava muitas fotos. Então, assim, não era uma época que se tirava muitas fotos, também precisava revelar depois, né, quando eu era pequena. Então, tem essa procura, né, muito por essas memórias, né. É isso que a gente quer preservar. Então, a gente quer colocar isso dentro da plataforma. A gente criou, então, esse espaço de memórias. A gente criou um espaço chamado Cápsula do Tempo, onde você pode só revelar aquela memória num momento específico para aquela pessoa. Né? Então, eu só quero que aquela memória, quando eu não estiver mais aqui, vai para minha filha quando completar 15 anos. Então, você pode fazer isso dentro da plataforma. Agora, assim, eu estou impressionada. 4 milhões de usuários, assim, é um fenômeno. Mas você hoje, quando você falou que você saiu do mercado financeiro para fazer isso, você fez paralelamente ou você realmente saiu e falou, não, vou abrir a plataforma, ou você foi fazendo aos poucos? Não, na verdade, assim, o ponto de virada foi a gente fazer o balão de ensaio. Quando a gente levou para a feira, né, do segmento, porque a preocupação nossa era... Qual que é essa feira? Chamar Inovari, aconteceu no Rio de Janeiro. Tá. É específico para o segmento do mercado funerário. E qual que era a intenção? A intenção era saber, bom, faz sentido? Né? Eu, particularmente, vou te confessar algo. Eu achava que a feira ia ser, tipo assim, um banho de água fria. Que bom. Você foi pessimista e saiu super alegre de lá. Foi. Mas por que eu falei isso? Porque eu encontrava a minha necessidade. E eu falava, bom, será que a minha necessidade também são de outros? Né? Eu não via, porque eu não fiz um estudo. O estudo começou a partir daí, né? do segmento, de saber se tinha algum tipo de tecnologia, se tinha o que eu gostaria de deixar como legado dentro da plataforma. Então, eu fui pautando essas escolhas a partir do que eu gostaria. Né? E aí a gente sempre fala que quando mais pessoas entram no projeto, deixa de ser uma loucura, né? Deixa de ser sonho, começa a virar um objetivo. E foi isso que foi acontecendo. E no processo desse momento que a gente levou MVP,
eu falava, bom, as pessoas vão olhar, vão criar uma certa resistência. E a gente saiu de lá com empresas querendo assinar contrato de parceria. Nossa, já saiu com negócios Aí feitos. eu falei, opa, pera, agora eu tenho que fazer o ponto de virada. Agora eu tenho que deixar de fazer o que eu vinha fazendo, atuando no mercado financeiro, e vamos passar a cuidar desse projeto. E aí a gente entrou de cabeça e a coisa foi tomando uma proporcionalidade que nós não esperávamos, graças a Deus. Você tem sócio no projeto? Por conta do mercado financeiro, a gente tem todo um apoio de investidor do exterior. Já fizeram captação, já então? Já fizeram a primeira rodada. Com quem que vocês fizeram? Com uma empresa chamada Core Capital. Tá. Ela está já fazendo esse processo conosco, estruturando todo. E aí começou o processo de contratação. Hoje a gente tem 20 pessoas no quadro, em expansão constante, porque a coisa está tomando uma forma, e ampliando as nossas parcerias, que isso é mais legal. Mas aí 4 milhões de usuários para 20 pessoas, assim, realmente é bem exponencial a possibilidade do negócio. Sem dúvida, a gente está escalando, estamos escalando tanto na parte de usuário, quanto os nossos colaboradores também, a gente tem feito bastante contratações. E tem soluções parecidas com a sua fora do Brasil? Ou cases, assim, que você também se inspirou? Tem algumas nos Estados Unidos, mas não no formato. Cada uma é muito fragmentado, cada uma cuida de alguma coisa. Ou no próprio aqui no Brasil, soluções que cada um se propõe a fazer um tipo de coisa. Agora, o que acaba acontecendo? Tem a questão de custo. Né? Então, quando você pega toda uma questão, por exemplo, eu vou fazer de inventário, o custo, muitas vezes, inviabiliza para as pessoas. Vou dar um exemplo de testamento. Hoje, para você fazer um testamento particular, um testamento público, você vai ter um custo de aproximadamente de R$2.000 de cartório para registrar, lavrar esse documento. Muitas vezes as pessoas, por uma questão de custo, falam, isso eu vou deixar para depois. Mas vou adiando. Porque não é prioridade. Né? A gente entrega uma plataforma a partir de R$9 por mês para que as pessoas possam fazer isso. Então, você sai de um custo Qual que é o valor? Desculpa. R$ 9,90 por mês. R$ 9,90? O plano começa a partir de R$ 9,90. Tá. Então, R$ 9,90 por Até mês. qual valor? Até R$ 29,90. Acho que é R$19,90, R$29,90. Isso o plano para fazer Usar o guarda digital com todas as funcionalidades, incluindo o testamento. O que muda é a possibilidade... o valor é bem bom, Exato. Né? O que muda é a possibilidade de revisão de testamento. Então, você pode fazer 4 revisões no ano, o outro você pode fazer, acho que 6 revisões, e o outro está ilimitado. Você tem assessoramento jurídico, então você não faz tudo sozinho, com orientação da plataforma, o outro você tem à disposição um advogado para poder validar o teu testamento. Então, E como é que a conversa com esse advogado é feita? É feito um agendamento online. Ele vai, com base no que você escreveu ali, com base no que você construiu o teu testamento, ele vai dizer se você vai ter algum tipo de problema com relação à contestação deste testamento. Né? Esse é um detalhe importante. Ele não vai fazer o planejamento de sucessão, não é o nosso propósito. Mas é dar uma garantia adicional caso você se sinta ali com uma certa dificuldade em saber se aquela proposta de testamento que você está construindo, ela pode ser ali questionada futuramente. Então, o advogado, ele olha, ele vai falar, não, olha, do jeito que está aqui, está ok, ou não, isso que você está querendo fazer, a lei não permite. Porque muitas vezes eu ouço assim, mas eu não queria deixar para um filho. Esse filho, né, aprontou, né, isso a lei não permite. Então, são esses cuidados que a gente ajuda ali, esclarece. Óbvio que na plataforma a gente explica muito de como construir esse testamento, mas tem pessoas que preferem, né, um olhar jurídico. Então ela é uma plataforma muito self-made. Ela é muito essa a ideia. Faça você mesmo, em casa, no momento que você achar importante. Ele guia você nesse processo. Isso é legal, né? Porque como é que eu faço um planejamento póstumo? Como eu começo? Então, a gente foi fazendo todo um processo de construção, passo a passo, que vai te orientando. Né? A gente tem um outro item que é chamado testamento vital, que é também um outro item importante, é quando você não puder decidir, tomar decisões sobre as suas questões de saúde. Então, você delega alguém para tomar essas decisões por você e você deixa registrado aquilo que você gostaria. Eu falo que isso é um ponto importantíssimo, porque as famílias que estão condicionadas a esse momento, é muito difícil. Como é que eu vou decidir sobre o que a Ana gostaria que fizesse? Né? Será que seria essa a melhor decisão? Então, você pode deixar isso registrado dentro da plataforma. Pronto. É uma preocupação a menos, né? É isso. Agora, você falou que, né, esses 4 milhões de usuários são ativos. São ativos. São, na verdade, que a gente considera
o que a gente chama de tombamento de base. É a disponibilização da nossa plataforma para essa base. Então, a gente tem uma negociação contratual sobre isso. E aí, a gente não consegue, a gente mensura o nível de ativação desse usuário. Porque tem ativação, por exemplo, tem um usuário que entrou, mas ainda está no processo de preenchimento do planejamento póstumo. A gente considera que está concluída a fase quando ele fecha o cofre. Tá. Que esse é um outro conceito importante, Ana. Todas as informações são seguras e são criptografadas com uma chave que nem nós temos como condição de descriptografar sem os executores. Quem é o executor? Uma pessoa da sua confiança que você vai colocar dentro da plataforma para auxiliar nesse processo de abertura daquele segredo que você está registrando dentro da plataforma. Então, essas chaves vão para esses executores, com base nessas chaves que são criptografadas todas as informações. Então, quando encerra o processo, o ciclo do fechamento do cofre, aí a gente entende que o teu planejamento pós-vida está concluído. Entendi. Né? Porque ali está o seu segredo, está tudo ali dentro. Mas hoje, pagantes seriam 44 milhões. Pagantes, 4 milhões sobre a plataforma de meio corporativo, que a gente chama que é esse tipo de venda. Tá. Agora a gente está iniciando a venda no varejo, que é essa que eu estou te falando. Vai abrir a plataforma. Está abrindo para o varejo. Para o varejo. Então qualquer pessoa pode entrar na plataforma e vocês fazer a pensam em ter contratação. também um serviço mais personalizado, né? Para, enfim, grandes fortunas, onde tem uma demanda, às vezes, que é um pouco mais complexa, né? Vocês têm esse... Ô, Ana, então, as grandes fortunas, como é que a gente entende isso? Essa questão de sucessão, ela tem algumas peculiaridades, né? E as grandes fortunas, geralmente, hoje, utilizam outros tipos de instrumentos, né? Então, vou dar um exemplo que muitas usam a estrutura de holding, que é uma estrutura mais corporativa. E aí, esse processo não é o nosso objetivo. Por quê? Porque aí a gente tem que se especializar no entendimento. Em outro tipo de entendimento. O que a gente entende? Que pessoas comuns, né, pessoas que não podem usar justamente desse aparato de sucessão, estão aí sem uma possibilidade de deixar isso organizado. Então, é para esse público que a gente construiu a plataforma, né? É a pessoa que tem um apartamento, que tem um carro, que não tem uma constituição tão grande de patrimônio, que não demandaria o uso da holding. A holding não caberia para esse tipo de situação. Tá. E isso é a grande maioria das pessoas, né? E que justamente são as pessoas que não fazem isso. Porque quando a gente faz pesquisa, isso é outro dado interessante. 90% das pessoas falam, eu preciso fazer um planejamento. Isso que você está me falando faz todo sentido. Sim. Puxa, eu quero fazer. Aí você fala, bom, você já fez alguma coisa? Aí você tem uma parcela muito pequena de pessoas fazendo alguma coisa. Seja um plano de assistência, ou seja, um seguro de vida, né? Então tem um leque de coisas ali. E o que nós fizemos? Simplificamos. Você faz tudo isso através de uma plataforma e aí você resolve o teu seguro de vida, você resolve o seu seguro de inventário, você resolve o seu pet, você resolve como vai ser o seu sepultamento, tudo. Tá tudo guardadinho lá. Quando acontecer, porque não é se, é quando, vai acontecer com todos nós, em algum momento a gente termina o nosso ciclo aqui, tá tudo arrumado. Sim. Esse é o processo. Então a gente simplificou toda essa questão do planejamento pós-vida. E por que o nome Guarda Digital, ou Guarda Digital? Porque a gente está guardando as coisas mais preciosas que as pessoas têm, na forma do digital, de colocar ali dentro da nossa plataforma. Então, ali a gente fala que a gente é um cofre dentro desse conceito, né? E a gente, inclusive, dentro da plataforma, tem um conceito de você fechar o teu cofre, né? Porque são informações... É o que geralmente as pessoas imaginam. Você faz um testamento, põe aonde? No cofre. E Sidney, hoje você tem uma ideia de tamanho de mercado? Qual que é o valor gasto nesse processo todo? Eu posso falar, por exemplo, de algumas informações do processo da morte, né? Tá. Que a gente começou por esse processo, né? Um custo hoje de funeral vai entre 4 a 12 mil, dependendo da região do Brasil, né? E muitas vezes esse custo é ampliado. Por quê? Porque ele não termina só no processo de funeral. Né? Você tem custo depois com processo burocrático, inventário, todas essas questões. E a própria forma, por exemplo, eu vou precisar comprar um jazigo se eu vou sepultar. As famílias às vezes só descobrem desses detalhes quando estão vivenciando esse momento. Então eu falo o seguinte, é um mercado amplo porque nosso produto atende todo mundo. Não tem mais novo, mais velho, quem está com saúde, quem não está com saúde. São pessoas preocupadas em deixar isso organizado. E eu falo sempre que é um ato de amor. Para quem passou por essa experiência, você passou, você sabe do que eu estou falando. Deixar tudo isso arrumado, organizado, né?
É um ato de amor mesmo, é um ato de cuidado, porque você pode cuidar do teu emocional, cuidar daquele momento, você não está se preocupando com questões financeiras, né? Então, eu falo que tem um espaço aí, tem um mercado gigante. A gente está descobrindo o mercado. Outro detalhe importante, e eu estou falando isso tudo que a gente tem, é um mercado novo para nós também, né? E a gente tem descoberto muitas coisas. Uma delas é quem é o nosso público, quem é o principal influenciador do nosso público, ali dizer contrata, não contrata, são mulheres. A partir de 35 anos. São elas as pessoas mais preocupadas em fazer o planejamento póstumo. Né? E eu achava que era homem, porque eu me via usando o produto. Né? Eu falava, é o cara de 40 anos. Não, hoje em dia já 60, né? Que as pessoas vivem bem mais também. Tem isso também, né? Essa questão da longevidade. Cada vez as pessoas estão vivendo mais, né? Como é que vocês também lidam com isso? Tem algum tipo de... enfim... Porque aí você também tem essa recorrência maior nas assinaturas e tudo mais, né? Ana, eu penso assim, ó. O único requisito para morrer... Tá vivo. Tá vivo. Então, é importante, a gente não sabe, e a gente tem descoberto isso, por exemplo. A gente tem alguns eventos que a gente está muito próximo do segmento do luto e muitas vezes a gente vai visitar cemitério, né? Porque parte do nosso cliente tá vivendo essa experiência. E isso é legal porque também dá muitos insights, né? Mas eu vou te contar assim, às vezes eu tô andando pelo cemitério, eu faço um exercício, eu começo a olhar as datas. Mas você vai... Por que você vai andar? Porque são nossos parceiros. Ah, entendi. Muitas vezes aí você vai dar uma voltinha para ver ali como e aí eu já tô tá. ali, né? Até para conhecer um pouco do segmento, entender com profundidade o segmento, né? E aí eu confesso que... Você vai ver as datas. Nos tour ali, eu vou olhando e falo, poxa, esse aqui tinha 20 anos. Poxa, esse aqui tinha 30. Então, você tem uma democracia da morte. É democrático. Né? É democrático, né? E é isso. Eu acho que a questão é você estar preparado. A gente não sabe em que momento isso vai ocorrer. Eu não sei quando vai ser a minha última conversa. Sim. Eu não sei quando vai ser minha última refeição. Eu não sei. Né? Essa é a graça da coisa toda. E você precisa estar preparado. E aí eu acho que é esse o nosso papel. É levar esse tipo de informação e ter espaço, e obrigado pela oportunidade de falar sobre isso, porque as pessoas têm uma certa resistência. Muito interessante, porque assim, é um mercado que as pessoas não conhecem, né? E quando eu vi como mandaram para mim a foto, eu falei, gente, mas isso aqui é muito bacana. E aí me surpreendi até com os números que você está me falando, que realmente foi muito exponencial em muito pouco tempo. Porque o que acontece? Era uma necessidade do segmento. Então, quando a gente leva... Você foi na dor ali, Quando né? a gente leva uma solução, e eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, nossos parceiros, quem são? São planos de assistência funerária. Né? Esses são os primeiros parceiros que a gente entendeu que ali era muito mais fácil de você levar o produto. E eles têm uma demanda. Porque qual é a demanda? Quando eles fecham um contrato, plano de assistência, como é que eu sei o que aquele indivíduo gostaria do plano de assistência? O que ele gostaria do sepultamento dele? Né? Então, a ferramenta ela ajuda a responder essas questões pela ferramenta. Sim. Então, por isso, a adesão desses parceiros em utilizar a ferramenta. Por quê? Porque quando ocorre o evento, quando aquela pessoa vem a óbito, isso já está respondido. Então, você imagina a família chegando, sendo abordada pelo plano de assistência, já tendo um roteiro do que aquele indivíduo quer. Você falou até que você tem, né, vários clientes corporativos e tal. A empresa poder proporcionar isso também para o funcionário é muito bacana. Também. Né, que também mostra um cuidado. Não é só o cuidado do seguro de saúde, o seguro de vida, mas também um cuidado. Fala, poxa, olha, aqui a gente vai, né, estamos te ajudando. Com um plano corporativo do guarda digital. Então, isso é muito legal. Agora, eu queria te perguntar, eu achei muito interessante, porque as pessoas às vezes têm dores no dia a dia e elas às vezes deixam passar, né? Falam, nossa, alguém podia fazer um negócio assim. E você realmente pegou e veio esse insight para você, né? Mas talvez você nunca deve ter imaginado em trabalhar com isso. E aí veio... Ana, eu vou te confidenciar algo. Quando a gente foi para a feira, eu vinha de uma questão de lidar com luto mesmo, né? E era muito difícil isso. A minha mãe foi uma pessoa incrível, maravilhosa, minha referência. Então, quando eu perdi esse referencial, eu fiquei sem chão. Essa é a verdade. E de repente, eu estava levando um produto para uma feira de funerária. Quando eu entrei na feira, eu comecei a olhar
caixão para todo lado. O que eu tô fazendo aqui, né? Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Não vai funcionar, entendeu? Mas é engraçado, porque esse processo, eu falo ali, foi um divisor de águas para mim. Porque esse processo durou algumas horas. Depois que eu já estava mais adaptado com o ambiente, eu já olhava aquilo com uma certa naturalidade. Né? E aí você começa a ter um processo de reflexão mesmo. Né? Você começa a entender isso, você começa a entender o business, você começa a entender... E aí eu fui descobrindo que tem muita empresa fazendo muita coisa boa no segmento do luto. O acolhimento. Evoluiu muito, né? Evoluiu. Eu não tive essa experiência. Sim. Eu tive a experiência do traumático. Sim. Né? Mas aí a gente foi descobrindo, e aí, através das nossas parcerias, a gente falou, cara, que segmento interessante. Interessante. O que a gente resolveu fazer? Falar desse assunto em ter um tabu. As pessoas não querem falar. Ou desconhecem. Né? E conhecimento é tudo. Principalmente nesse momento, que você tem que tomar decisão. São 70, no mínimo 70 decisões que você toma para uma solução de sepultamento. As pessoas não sabem disso. E são soluções, são decisões que não têm reversão. Você não pode falar, não dá... Não é assim. E às vezes também, como é tudo muito rápido, né? O processo é rápido. Exato. Você tem que tomar decisões, às vezes, assim, em cima da hora, com a emoção, e você acaba fazendo coisas erradas. Exatamente. Né? Porque realmente, assim, a pessoa falece, você tem que fazer ali o velório, não pode demorar uma semana, né? É isso mesmo. Tem ali 2, 3 dias no máximo. É isso né? mesmo. E aí o que nós fizemos? Nós fizemos um podcast também, mas nós trazemos empresas para falar do segmento, para dar informação. E aí eu vou te dar um fato que eu aprendi no podcast, que eu não tinha ideia. As pessoas acham que tem tempo para sepultar, que você tem que fazer isso em 24 horas. Eu descobri que não tem. Entendeu? Então, muitas vezes... pode demorar mais um pouquinho. Claro. Eu achei que não pudesse. Pois é. Porque todo mundo... Gente, a pessoa... Né, até muitas vezes, porque assim, a pessoa falece, um ente querido, ou um amigo, alguma coisa... Nossa, você tem que já quase no mesmo dia, você tem que ir lá. Exato. No dia seguinte, você tem que ir lá. E você fica naquela pressão. Não, tem que ir. E às vezes, né... Não, e uma pessoa que mora distante, mora num outro país, entendeu? Que gostaria de... Qual que é o prazo que não tem? Não tem prazo. Mas você sabe disso? Não. Pois é. E por que as pessoas fazem tão rápido assim? Bom, aí é outra questão. Mas aí não tem prazo e aí, no caso... Você, né? tem que, obviamente, acordar, porque tem todo... tem os custos para ficar mais tem toda a tempo manutenção. e tal. Mas vamos imaginar o seguinte, não precisa ser feito a toque de caixa. O que eu quero dizer? Às vezes tem um familiar que mora muito distante, que é um filho, que está em outro país, que precisa quer voltar. Filho. Então, dá para organizar. É isso que eu quero deixar Então, claro. até vou contar minha história, minha dor, né? Eu estava viajando, eu estava em Punta del Este quando meu pai faleceu. E porque a gente não esperava, realmente foi, né? Aliás, foi do dia 30 para o dia 31. Então, ele foi dormindo, né? Uma morte santa, que diz. Graças né? a Deus, Amém. né? E eu estava viajando, véspera de Réveillon, eu não achava voo para voltar. Eu tinha, graças a um amigo meu, que era uruguaio e super influente, ele conseguiu um voo, assim, não sei de onde, para eu conseguir voltar, porque eu não tinha voo. Não tinha voo de 31 pro primeiro. Assim, tinha, mas assim, preços exorbitantes, né? E aí eu, naquela desespero que eu tinha que voltar pro dia 31, porque estava acontecendo o velório, né? E aí... Quer dizer, no final consegui. Mas você vê, se a gente soubesse disso, que eu não tinha essa... Poderia ter falado, não, vamos Calma, esperar, gente, vamos calma, fazer né? no Tá na tempo. véspera de Réveillon, véspera isso. de Natal, vamos esperar um tempo e vamos fazer as coisas com calma, né? Isso, exatamente. Então, o que eu percebi, né? E isso aconteceu comigo, eu vivi isso, não ter informação. Então, a gente não sabe o que fazer. Então, a gente começou a trazer esse tipo de informação dentro do podcast. Para levar esse tipo de conhecimento para as pessoas, porque em algum momento vai ser útil. Eu falo que conhecimento sempre é útil, né? Às vezes você vai passar por isso, às vezes você vai descobrir alguém, vai estar próximo de alguém que está passando por isso e você consegue dar uma orientação mais adequada. E essa é a proposta. Então, vamos falar desse assunto? Vamos falar com naturalidade, porque faz parte da vida, é um processo. Né? Não vamos ter resistência. Né? Não é porque eu estou falando disso que eu quero atrair isso. Não existe nada disso. Mas não é bom estar preparado para esse momento? E saber o que a pessoa quer também, né? Porque cada um tem um desejo, né? Na sua ida, a né? última página, escreva você. Exatamente. Não deixe ninguém escrever. Muito bom. E, Então... bom, se a gente está terminando aqui o nosso bate-papo, passou muito rápido. Que bom. E eu queria saber de você. Bom, você está aí... Você pensa em outras rodadas de investimento? Qual que é a sua ideia, né, para a empresa? Onde você quer chegar? Conta aí dos seus próximos passos. Pronto. Agora a gente está numa fase de levar esse produto
para as pessoas, ou seja, não mais só através das nossas parcerias. Então, a gente começou um processo agora de venda. Então, qualquer pessoa pode acessar o site, guardadigital.com.br, e contratar o nosso produto. E a gente vem agora nesse processo de expansão. Como a gente tem já uma estrutura financeira que dá todo o suporte, a gente agora está aguardando, a gente ainda está avaliando, porque, como eu falei, as coisas estão acontecendo muito rápido. Que ótimo, bom, né? que bom, né? Quer dizer que a gente está muito feliz que as pessoas possam entender e usar o nosso produto, né? Mas, sim, acho que vai ser um próximo estágio nosso. E vocês pensam em internacionalização também? Sim, esse é um ponto que a gente já tem trabalhado, faz parte do nosso processo, mas eu falo que o Brasil é muito grande, né? Então, a gente quer se consolidar ainda no Brasil, a gente acha que o produto tem capacidade de ter mais aderência no próprio país, para a gente dar um salto para outros países. Começar por onde? Por América Latina? Então, o que acontece? Esse é um outro detalhe. A gente precisa ter com uma certa compatibilidade com o modelo que segue no Brasil. Uhum. Então, a gente tem esse estudo já mapeado, né? Que são países que têm uma certa cultura similaridade parecida com a estrutura de testamento, com essa estrutura para a gente poder fazer. Então, isso a gente óbvio, faz essa avaliação, estamos com esse cuidado, porque tem questões legais, não é só simplesmente uma questão tecnológica, mas uma questão também que envolve legislação. Então, estamos ainda caminhando, estudando, porque é um assunto delicado, né? Mas, enfim, está sendo ótimo, está sendo um prazer poder ajudar as pessoas a passar por essa... Eu falo que isso virou um propósito. Uhum. Deixou de ser simplesmente um negócio, é o nosso propósito de vida hoje, poder ajudar as pessoas nesse processo do luto, passar de uma forma... Eu não falo... Não tem como não passar sem dor. Uhum. É um processo doloroso, né? Mas vamos passar com acolhimento, com cuidado, com respeito. É isso que a gente se propõe. Sidney, bom, você que tem uma super experiência aí empreendendo, né, principalmente aí em mercado de inovação, de tecnologia, qual que é a dica que você dá? Eu gosto sempre de terminar com esse programa, porque as pessoas, né, às vezes querem empreender e não sabem nem por onde começar. Mas qual é a dica que você dá para quem está querendo entrar também nesse mercado, empreender, né, aí, principalmente nos mercados de inovação e tecnologia? Qual a dica que você daria? Ana, eu acho que a primeira não sei se eu posso falar como dica, mas a primeira é persistência. Uhum. Porque vai ter muita gente que vai dizer que isso não dá certo, né? O que você vai mais ouvir não, isso não dá certo. Né? Isso tem muito mais gente jogando contra do que jogando a favor. Então, tem essa ideia? Persista nessa ideia. Vá. E se cerque de pessoas que também possam lhe auxiliar, que tragam coisas para dentro da organização, né, desse processo. Eu não sou muito bom em finanças. Traga alguém que conheça, que possa te dar uma estrutura, possa te dar um auxílio, um mentor. Né? Hoje você tem ótimas mentorias aí. Né? Eu acho que é esse o ponto. O que eu posso dizer é persistência e resiliência. Esses dois itens, tá ali, você já vai ter bom caminho para poder empreender. Bom, Sidney, muito obrigada. Foi um prazer. Parabéns aí pela empresa, pela sua história. E até a próxima, que se Deus faça quiser. Um convite, faça o Guarda Digital. Vocês que estão nos eu assistindo. Eu vou entrar. Façam o Guarda Digital, que é super legal. Bom, você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência. Nós estamos gravando aqui diretamente dos estúdios Voz. E toda sexta-feira também a coluna do Trilha de Inovação está no site da Band News TV. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Até lá.